E é com grande satisfação que nós contamos hoje com a presença da professora doutora Ana Lúcia Rossito Aiello para proferir a palestra Transtornos do Espectro Autista, Conceitos, Características e Sinais Precoces. A professora Ana Lúcia é psicóloga, professora do Departamento de Psicologia aqui da Universidade Federal, realiza atividades de pesquisa, ensino e extensão nas áreas de autismo e intervenção domiciliar para familiares. Possui doutorado em Psicologia Experimental pela USP, mestrado em Educação Especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar e formação em Psicologia e Licenciatura pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. A professora tem ampla experiência na área da psicologia, com ênfase em psicologia do ensino e da aprendizagem, atuando principalmente nos temas da educação especial, autismo, família, mães com deficiência intelectual e intervenção precoce. Então, uma salva de palmas para a professora. Quero desde já agradecer, professora, pela presença. Passamos a palavra, então, à professora Ana Lúcia. Obrigada, Rose. Muito obrigada pelas palmas. Bom, primeiro eu queria desejar boa noite para vocês e que espero que a gente tenha esses momentos aqui de boa conversa sobre autismo. Queria começar agradecendo a Rose e a Du, que são do Núcleo de Formação de Professores, pelo convite. Queria também agradecer a todos vocês pela presença. São no final da tarde, depois de um dia de trabalho, comecinho de dezembro, então muito obrigada pela presença de vocês. Né? E eu queria já começar um pouco pedindo desculpas pelo seguinte: eu espero que a gente tenha uma boa conversa. Tá todo mundo me ouvindo, né? Com esse negócio aqui. Que a gente tenha uma boa conversa e eu queria pedir desculpas porque eu sei que na plateia tem alunos de graduação, alunos de pós, professores, tem também pais e tem pesquisadores sobre. Pesquisadores que fazem estudos sobre transtorno do espectro autista. E eu queria pedir desculpas porque eu fiz um recorte em começar a falar com vocês a respeito de TEA, e aí talvez possa ser coisas que talvez para alguns não sejam novidade, certo? Uma coisa que eu tenho conversado e mantido contato com o Rose, com o Núcleo de Formação de Professores, é que nós estamos pensando em ampliar para o ano que vem com oficinas que são talvez de interesse maior para os professores, talvez pais e até alunos, de intervenção escolar para essas crianças com TEA, tá certo? Então, a gente hoje vai começar falando sobre um pouquinho o que é TEA, entendendo um pouco isso e pensando um pouco sobre quais são esses sinais e se é possível a gente identificar precocemente uma criança que tem sinais que podem depois serem caracterizados como uma criança de autismo, ok? Bom, queria também agradecer aos alunos Angélica, Gabriela e Vinícius, que esse ano todo trabalharam comigo em estágio e estamos tentando trazer para vocês um pouquinho de tudo isso. Pode ser? A minha ideia também é assim, não ficar muito tempo nas coisas, depois abrir para vocês fazerem perguntas. E aí, espero poder responder, mas pelo menos a gente vai balizando um pouquinho mais quais são as necessidades de vocês em termos de informação, em termos de contato e, enfim, para a gente estar acertando possíveis encontros mais tarde. Pode ser assim?
Muito bom. Bom, uma das coisas que eu fiz um recorte e que me incomoda um pouquinho é que muitas vezes as pessoas fazem muita confusão com os nomes que nós temos atualmente para o transtorno de espectro autista. E isso está um pouco relacionado com os manuais que a gente tem. Nós temos 2 manuais para fazer esses diagnósticos, tá? Um é o CID-10, que logo vai aparecer o 11. O CID-10 é uma classificação que deveria ser universal, é da Organização Mundial de Saúde e é que é adotada pelos órgãos governamentais do Brasil, tá certo? E o outro manual que é muito utilizado para fazer os diagnósticos de todos os tipos de deficiência, transtorno, doença, é o que a gente chama DSM-4, que é publicado pela Associação de Psiquiatria Americana, tá certo? Ele também vai fazer uso de algumas outras classificações de doenças e transtornos e aí é que começa a surgir o grande problema, porque cada um desses manuais e cada versão que aparece, então o DSM está na versão 5, que saiu no ano passado, esses manuais vão dando nomes diferentes e acomodando as últimas pesquisas, os mais recentes, sobre o que é que se entende por esse transtorno, tá certo? Então, só para a gente, só para eu balizar um pouquinho, isto vocês sabem, todo mundo sabe, não? E, bom, então vamos mais. Então, como o CID-10 é o mais usado, eles chamam o que a gente conhece como autismo, como TEA, como transtornos invasivos do desenvolvimento. É o TID, tá certo? E aí vocês vão ver que, então, algumas pessoas às vezes chamam TID, mas colocam a referência para outros manuais, tá certo? Então, o que é o TID? O TID vai dizer que o transtorno invasivo do desenvolvimento é uma concepção de que esse é um transtorno que ele vai ser por toda a vida do indivíduo em diferentes áreas e vai ser muito invasivo, por isso é que eles chamam de transtorno invasivo de desenvolvimento. Então, são anormalidades qualitativas em interações sociais recíprocas, em padrões de comunicação e por um repertório de interesse e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, tá certo? O que é interesses sociais recíprocos? A criança não vai estabelecer boas relações de comunicação. Por exemplo, você pode conversar com ela não te responder, tá certo? Ela não mantém um diálogo. O que é a questão de comunicação? Você pode ter criança que não desenvolve fala ou se desenvolve uma fala que pode não ser contextualizada, pode ser uma fala ecolálica, atrasada ou não, tá certo? E essas crianças vão apresentar repertórios de interesses e atividades que são muito restritos. Então, preferência por um certo tipo de atividade, por exemplo, também estereotipias, e é muito comum o bater os braços como se fosse voar, e a gente vai ver outros itens, né? E que são repetitivos, que não têm muita função para esses indivíduos, tá? Manifestam-se até os 5 anos de idade, esses comportamentos. Pode haver comprometimento cognitivo e pode estar associado a alguma condição médica, tá certo?
E nós vamos ver que um dos grandes problemas é que a maioria das vezes esse diagnóstico ele é baseado em comportamentos. É diferente, por exemplo, de uma diabetes, que você faz um exame de sangue e você detecta que você tem alto teor de açúcar, tá certo? Então, normalmente você vai olhar para uma criança e olhar para os comportamentos dela para dar o diagnóstico de se essa criança tem ou não transtorno invasivo de desenvolvimento. O DSM, ele apareceu então o número 5, que é a versão mais nova, em 2014. Antes era chamado de transtornos globais do desenvolvimento, porque existiam vários tipos de transtornos aí relacionados ao desenvolvimento, e agora eles estão numa classificação que é de transtornos de neurodesenvolvimento. E daí, antes o que era chamado de TGD, agora passou para ser chamado de TEA, transtornos do espectro do autismo. Tá? E se vocês forem ver, eu estou mantendo sempre a mesma cor, de que todos eles vão dizer que, apesar dos nomes serem diferentes e a gente conhecer essas crianças como autistas, como TID, como transtorno global de desenvolvimento, como TEA, são crianças que vão apresentar o que a gente chama de a tríade de prejuízos, tá certo? O que significa isso? Que as crianças vão apresentar problemas na interação social, na comunicação e nos comportamentos restritos e repetitivos e estereotipados, tá? Então, apesar de termos nomes diferentes, diferentes sistemas de classificação usam basicamente as mesmas definições para esse conjunto de síndromes ou transtornos, tá? Tá claro, então? Eu queria comentar um pouquinho sobre quais são as características gerais, né? Então, existe uma taxa de prevalência que é assustadora. Pelo DSM-5, 1% da população é autista, tá certo? Nós temos outros pesquisadores afirmando que essa taxa pode ser de 12 por 1.000 crianças nascidas. E nós temos uma mais recente, mais assustadora ainda, é que uma em cada 68 crianças tem autismo, tá certo? E existem coisas que aparecem na mídia de vez em quando, tipo, não sei se vocês acompanham, sobre o problema de inseticida e a relação com isso com as crianças com TEA. E aí você tem informações dizendo que em 2025 a gente vai ter 1 em cada 2 crianças com autismo, tá certo? Então são coisas muito alarmantes e, assim, essas taxas de crianças com TEA têm aumentado ao longo do tempo. A gente não sabe, os estudos apontam que pode ter coisas diferentes que explicam esse avanço no número de crianças com autismo, tá? Uma questão é a expansão dos critérios diagnósticos. A gente se tornou mais refinado em detectar crianças com os comportamentos que são específicos do transtorno do espectro autista, tá certo? Antes, crianças classificadas como psicóticas, esquizofrênicas, hoje a gente sabe identificar melhor quais são as características dessas crianças, tá certo? Uma outra coisa pode ser que esse aumento na taxa está relacionado com a maior conscientização. Nós estamos mais aptos a reconhecer, a identificar, e aí então essa taxa aumenta, tá? Tem autores que dizem que esse aumento está relacionado com diferenças
na metodologia de como é que você calcula, como é que você coleta dado a respeito dessa porcentagem da população que tem transtorno do espectro do autismo. E, claro, tem outros estudos apontando que realmente tem um aumento real de crianças com TEA na população. E a gente não tem muito claro ainda quais são as causas disso, tá? Aliás, o TEA, os transtornos do espectro autista, eles não têm uma causa única, tá certo? Você tem diferentes causas e a gente não sabe o que é que exatamente está pegando, tá certo? Então, tem alguns fatores que são de risco, tanto ambientais quanto genéticos e fisiológicos, e nos ambientais a gente tem idade parental avançada, com alguns estudos apontando isso, baixo peso ao nascer e ser muito pequena e ou nascida de cesariana, de 12 a 13% das crianças com TEA, ou exposição fetal a ácido valproico. Ácido valproico é um medicamento bastante usado em enxaqueca, em transtorno bipolar, enfim, coisas assim, que eles dizem que se for usado durante a gravidez pode afetar a criança e a criança nascer com transtorno do espectro autista, tá? Em termos genéticos e fisiológicos, esta é a coisa que aparentemente não, que tem mais estudos mostrando que são as causas, é a questão da herdabilidade da criança com transtorno do espectro autismo, que ela é bastante alta e está entre 37% e 90%. E como que eles sabem disso? Com estudos com irmãos gêmeos, tá? Então, se o irmão é monozigótico, então, se os irmãos são do mesmo óvulo, se um é autista, o outro tem uma probabilidade enorme de também pertencer ao quadro do transtorno do espectro autista. Certo? Se os irmãos são gêmeos, um tem transtorno do espectro autista, mas eles são irmãos gêmeos por óvulo dizigótico, significa a probabilidade menor, tá? Então, e a taxa de recorrer de um casal, a gente vai ver, ter um filho, se ele já tem um filho com autismo, ter outro é bastante alta. Então, isso dá indicações de que tem aí coisas genéticas responsáveis por esse transtorno, tá certo? Então, bom, ele é 5 vezes mais frequente no sexo masculino, então é 1 em 42 crianças, do que em meninas, tá certo? 1 em 189. Ocorre em todas as raças, etnias e grupos socioeconômicos. Pais com filhos autistas têm de 2 a 12 a 18% de ter um segundo filho também afetado. 46% das crianças com TEA têm habilidade intelectual abaixo da média, e as causas, como eu estava dizendo, são múltiplas e muitas são ainda desconhecidas, tem estudos ainda sendo trabalhando sobre isso, tá? O prognóstico, como é que essa criança vai evoluir ao longo dos anos, ele é um prognóstico bastante reservado. O que significa isso? A criança vai ter um desempenho melhor, um desenvolvimento melhor, se ela tiver ausência de deficiência intelectual, se ela tiver linguagem funcional por volta dos 5 anos e se ela tiver ausência de epilepsia. Desculpa. O que significa isso? Se as crianças têm essas 3 condições associadas e em grau maior, o prognóstico dessa criança
não é tão legal quanto se essas coisas forem menores, tá? E, de uma forma geral, muito superfluamente, os objetivos do tratamento são diminuir sintomas comportamentais, as estereotipias, as birras, auxiliar no desenvolvimimento das funções que podem estar atrasadas, rudimentares ou inexistentes, por exemplo, linguagem, intervir junto aos pais, porque a época de diagnóstico e toda alteração na família que isso acarreta, os pais precisam de ajudas, orientações, enfim, apoios nesses momentos e em como lidar com todos os profissionais, com as novas demandas, as novas necessidades da criança, tá? Intervenção com os irmãos também, porque cada vez mais a literatura tem sugerido de que os irmãos também precisam ser olhados, eles podem apresentar algum atraso, pode não apresentarem TEA, mas eles podem estar apresentando algum atraso de desenvolvimento e daí a necessidade e a importância de a gente estar trabalhando com a família como um todo e olhando para todos os aspectos, tá? E a psicofarmacoterapia que ajuda, por exemplo, quando a criança tem comportamentos autolesivos, de mutilação, de bater cabeça, de se morder, enfim, ou então de medicações para ajudar no controle de epilepsia e, enfim, outras condições que podem estar junto. Ok? Bom, uma coisa importante, é importante detectar o autismo ou o TEA precocemente? A gente acha que sim, tá certo? Então, detectar sinais leva à intervenção ou tratamento mais cedo, e essa é a questão que é fundamental, tá certo? Então, nesse período, se a gente conseguir detectar crianças de 1 ano de idade, menos até de 1 ano, esse período é ótimo para a gente fazer intervenção e a gente consegue melhorar o repertório da criança. A gente consegue curar a criança? Não. A gente consegue fazer com que o desempenho dessa criança se assemelhe mais aos de seus pares de mesma idade. E aí, assim, essa intervenção é simples e fácil? Não. A literatura tem dito para a gente que a gente precisa pelo menos 2 anos de intervenção muito massiva, tipo 40 horas por semana, ensinando habilidades de forma muito séria para essa criança e ao longo de muito mais tempo para a gente conseguir fazer com que o repertório dela se assemelhe ao de uma criança da mesma faixa etária e que ela consiga fazer aprendizagens. Isso significa que a gente vai desistir? É muito difícil, é muito complicado? Acho que não. A questão é, vamos intervir sim o mais cedo possível, que a gente consegue uma recuperação maior dessas crianças, tá? Previne problemas na creche e na escola, né? Então, problemas de comportamento, problemas de interação, problemas de socialização com os colegas e aquilo que eu estava dizendo, então como tem uma grande probabilidade de existir componentes genéticos nesse transtorno, orientar as famílias, principalmente os casais que são jovens, sobre o segundo filho, se tem ou não, encaminhar para aconselhamentos genéticos, para fazer isso de forma mais adequada, pontuada, é extremamente importante você ter esse diagnóstico e saber disso, tá? E o diagnóstico precoce também faz com que a gente perceba diferentes perfis dessas crianças, que repertórios elas têm, uma vez que esses repertórios são bastante variados, bastante diversificados, e uma criança não é igual a outra, claro que nenhuma é, mas em relação ao transtorno do espectro autista,
você pode ter diferentes situações, diferentes gravidades para mais ou para menos, e em diferentes áreas que podem estar comprometidas, ok? Mas será que é fácil fazer o diagnóstico? Não é, pessoal. Por que não é? Porque a criança está num período de desenvolvimento, tá certo? E o desenvolvimento ele é fluido, mas vocês sabem disso. A criança hoje não anda, passa 2, 3 dias, ela está andando, está começando a fazer coisas para andar. Então é um período que é muito dinâmico. Então, como saber se a criança não faz isso mesmo para valer, ou se isso significa que a gente precisa dar um tempo para ela conseguir, um pouquinho mais de tempo para ela aprender essas habilidades, tá certo? Então, é nessa direção que fica difícil a gente intervir e fazer esse diagnóstico, tá? Eu vou mostrar para vocês uma figura, desculpa, está razoável para ser lida? Sim? Não, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Olha, a Filibeck, a Pauline Filibeck, foi uma pesquisadora que em 99, eu sei que vocês podem falar, nossa, já fazem 16 anos, mas eu considero um trabalho muito sério. Eles fizeram um consórcio de pesquisadores, entraram em contato com todas as instituições nos Estados Unidos, todo mundo que trabalhava com transtorno do espectro autista, eles consultaram mais de 3.500 artigos falando sobre o transtorno do espectro autista, e eles resumiram isso num grande capítulo que foi um volume inteiro de uma revista. E nesse volume eles dão a rota de como deveria ser feito esse diagnóstico. Eu gosto bastante porque é um diagnóstico em 2 níveis e dá para a gente perceber um pouquinho que isso não é de estalo, não é olhou seu filho é autista, tá certo? Não é em 20 minutos, tá? Então, é um diagnóstico que é feito por uma equipe multidisciplinar e que vai envolver, então, diferentes situações, tá? Então, um primeiro nível é o que eles chamam de rotina de vigilância do desenvolvimento. O que significa isso? Todos os agentes comunitários, todos os pediatras, todas as pessoas que lidam com os bebês, berçaristas e, enfim, diferentes profissionais, desculpa, não sei falar mais berçaristas, educadores, deveriam estar atentas sobre o desenvolvimento das crianças de uma forma geral. O que vocês estão vendo aí, o PED, o ASCD, o CIDES, o Brigance, são todos testes, escalas de desenvolvimento que a gente deveria estar usando e prestando atenção para balizar um pouquinho como é que está esse desenvolvimento da criança. Ele está atrasado, não está? A criança está aprendendo, está passando algum tempo, mas ela está dando conta de aprender. Então, nesses encontros que a gente tem com a mãe, da visita das crianças aos médicos, pediatras, nas creches, a gente deveria pelo menos ficar atenta a esses sinais que eles estão dizendo que a gente deveria encaminhar a criança para uma avaliação mais específica, porque esses sinais são graves. Significa não que a criança tenha TEA, mas significa que essa criança tem atraso de desenvolvimento. Quais são esses sinais? São não balbuciar aos 12 meses, não apontar ou realizar outros gestos até os 12 meses. Quem tem filho, quem tem bebê sabem disso. Jogar beijinho, dar tchau, tchau, são comportamentos importantíssimos da criança fazer, tá? Não apontar ou realizar outros gestos, não falar palavras simples até os 16 meses,
TT para mamadeira, papá para papai, enfim, palavras simples. Não falar frases de 2 palavras espontâneas até os 24 meses, tá certo? Então, não ecolálica. Fala ecolálica é quando é aquela de papagaio, quando você fala e a criança repete, tá certo? Então, a criança deveria estar falando palavras de 2 frases, frases de 2 palavras, tá certo? E se a criança tem qualquer perda de linguagem ou habilidade social em qualquer idade, isso é preocupante. Então, uma criança de 3 anos que ainda não está falando, isso é preocupante, tá certo? E pasmem vocês que eu já vi pediatra dizer para a mãe que a criança ia falar com 4 anos. E eu fiquei pensando, gente, como ele tem mágico para isso? Quer dizer, não é assim, tá certo? Então, esses são sinais preocupantes. Então, o que é? Se a criança fracassa, ou seja, ela não apresenta esses comportamentos, a gente deveria estar encaminhando essa criança para uma avaliação de audiologia formal. Se vocês forem ver os itens acima, eles eram todos itens relacionados à linguagem, à fala. Se a criança não fala, a primeira suspeita do médico pediatra, que é com quem a mãe vai conversar e expor essas dúvidas, tá certo? Ou a gente encaminhar, pedir para a mãe levar o pediatra, seria ele fazer um exame audiológico da criança. Todos os bebês que eu tenho em contato, todos eles têm audiometria realizada, BERA, enfim, vários exames. E o que vai acontecer com grande frequência é que esses exames não vão dar nenhum problema. A criança não tem problema com nem com a condução do som, é um problema muito maior que essa criança vai estar apresentando, tá? E o outro comportamento que eles vão investigar é se a criança tem chumbo no sangue. A alta concentração de chumbo no sangue faz com que a criança tenha um comportamento de pica, desculpa, aí é uma sigla que deveria estar em maiúscula, que é em inglês, que é o fato da criança estar comendo substâncias não comestíveis. Então a criança come reboco de parede, come folha, come, enfim, areia, tá certo? Então, por que esse exame é importante? Porque alta concentração de chumbo no sangue leva a atraso intelectual, e isso pode estar explicando por que essa criança tem, então, problemas, tá certo? Aí, se esses exames se dão ok, eles começam com um nível que naquela época, hoje a gente tem muitos outros testes para fazer isso, que são de suspeitas de que essa criança pode estar apresentando sinais precoces de autismo, tá? Então, quando eu disse da oficina para vocês, é que eu gostaria muito de trabalhar com os professores no sentido de estar capacitando a reconhecer quais são esses sinais. E aí tem outros instrumentos que são até mais ok do que esse, tá certo? Que é o chat, mas o chat está disponível no Brasil, ele foi traduzido, enfim, está disponível, tá certo? Se a criança apresenta problemas nesses instrumentos, você deve então encaminhar a criança para um segundo nível de avaliação. E aqui é um nível onde você vai usar instrumentos que são específicos de avaliação do TEA, tá certo? E aí, de qualquer forma, desde daqui, né, você deveria estar encaminhando essa criança para a escola, para reavaliações, para ensino infantil, tá certo? De pré-escola. E aí, no segundo nível, todos esses instrumentos que são
instrumentos que podem estar sendo aplicados de diferentes formas, como entrevista, observação. Você tem instrumentos que são padrão ouro, vamos dizer assim, para avaliar se essa criança tem autismo. Então, eles vão estar olhando se essa criança apresenta os sinais. Lembre-se, quanto mais velha a criança for, e os sintomas forem mais graves, mais fácil de você reconhecer que essa criança tem TEA, tá certo? Por quê? Porque os sinais são mais evidentes. A questão é tentar reconhecer isso em crianças menores, tá certo? E aí vocês têm diferentes instrumentos. O médico vai estar fazendo uma avaliação neurológica e médica. Se os pais querem ter um segundo filho, vai se suspeitar de síndrome do X frágil, vai se fazer encaminhamento desses pais para aconselhamento genético, enfim, vão sendo feitos diferentes abordagens. Os médicos, de uma forma geral, lidam com o diagnóstico de TEA por exclusão. Eles vão levantando hipóteses e vão fazendo testes e vão eliminando isso. O que eles acham até finalmente chegar no transtorno do espectro autista. Tá? Isso angustia muitos pais, porque pode ser um longo processo e os médicos podem não dar o diagnóstico tão rapidamente como os pais gostariam, tá certo? O que é importante desde que a gente tenha qualquer suspeita de que a criança tem um atraso de desenvolvimento ou que ela tenha os sinais precoces, seria estar intervindo com essa criança e com a sua família, ok? Muito bom, vamos voltar para o que a gente estava fazendo. Então, acho que só para resumir, então, dá para a gente ver que é um longo caminho, esse diagnóstico, que é feito por uma equipe de profissionais experientes. A gente pode levantar suspeita, mas a gente não faz diagnóstico sem envolver outras pessoas, certo? Ele envolve observação clínica da criança, entrevista com pais e cuidadores, exames, aplicação de escalas inventários, como a gente viu. Existem muitos testes, muitas coisas diferentes para avaliar, e aí vocês vão ver que diferentes profissionais podem priorizar um ou outro tipo de escala, de instrumento, tá certo? Aquilo que eu disse, e eu considero importante, é cuidar da família como um todo. Os pais estão extremamente sensíveis nesse período, precisam de ajuda, a vida deu uma revirada, as necessidades são muitas, tá certo? As incertezas também, e o profissional precisaria estar ajudando, ou os profissionais ajudando esses pais, tá certo? E aquilo que eu disse também, apesar do diagnóstico estar andando, a gente já pode começar a intervir e lidar com essas crianças, tá? E uma outra coisa que a gente vai ver é que tem muitas listas, muitas coisas diferentes, enfim, comportamentos diferentes, mostrando que eles são sinais precoces de autismo, a depender do que é que um profissional que fez a lista prioriza isso, tá? Olha, então agora eu vou pular um pouquinho e vou passar para esses sinais que eu acho, que são interessantes, que são queixas dos pais, que para nós profissionais, professores, são importantes de a gente considerar, e são queixas que a gente pode observar nas crianças que a gente tem de interação, e que eles são sinais de alertas, eles são sinais de que tem alguma coisa com problema com essa criança, tá? As queixas sobre comunicação. Então, a criança não responde quando chamada pelo nome. Eu tenho visto crianças que frequentam creche de 2 anos, de 1 ano e 8 meses, que não fazem vários desses comportamentos. E você pode chamar a criança pelo nome dela insistentemente,
você ou pessoas que são próximas a ela, a criança não responde ao nome, ela não olha para você, ela não vira, ela não vem para perto de você, tá? Não diz o que deseja, a linguagem está atrasada, não segue instruções, parece surdo às vezes, parece ouvir algumas vezes, mas não outras, não aponta ou dá tchau, e falava algumas palavras, mas agora não fala mais. Esse é um problema muito sério, que é o que a gente normalmente chama de autismo de regressão. Alguns pesquisadores vão dizer que isso não existe, a criança já tinha problemas e a gente não detectou. Outros vão dizer que a criança teve um desenvolvimento aparentemente normal até os 18 meses e aí ela regride e começa a apresentar os comportamentos que são característicos de autismo, tá? Queixa sobre a socialização, não sorrir socialmente, prefere brincar sozinho, obtém coisas por si só, é muito independente, faz coisas precocemente. Aí vocês podem falar assim, nossa, mas isso é bom, não é? Não é num certo sentido, porque a gente vai ver, por exemplo, assim, quando ele está fazendo isso, a maioria das vezes a criança pega a mão do adulto e leva o adulto e puxa até o armário da cozinha. E aí a mãe já entendeu que isso é para dar bolacha que está dentro do armário. Então, assim, ou eles faz uma escada, tipo assim, põe a cadeira, sobe e vai para pegar a bolacha sozinha, que é um perigo, não é um sinal de independência, tá certo? Então, esses são sinais de que eles são preocupantes de que a criança possa estar com transtornos do espectro, tá? Vive em seu próprio mundo e fecha a porta para interações com outras pessoas, tá certo? Mesmo que você queira entrar, a criança está centrada e ela te deixa de fora das interações, tá certo? E não brinca, não é interessado com outras crianças, tá certo? Em desenvolver atividades. E sobre as queixas de comportamento, então a gente tem as birras, tá certo? E as crises, que a gente chama, que não é bem birra. Birra, quando a criança quer alguma coisa, a gente não dá, a criança se joga, se esperneia. Aí, se você dá o que ela estava querendo, ela para com a birra, sai brincando, tá? As crianças com autismo podem ter crises que são assim, bastante complicadas e feias, porque alterou a rotina, ele não está entendendo o que está acontecendo e a criança entra num processo de birra que é muito diferente e que é difícil de você conter e lidar com ele. Não tem nada específico que a criança queira, tá? Não sabe brincar com brinquedos, então assim, não tem um brincar funcional, ela pega um carrinho, por exemplo, ela vira e fica rodando a rodinha do carrinho, ao invés de empurrar, bater, enfim, coisas desse tipo. Repete coisas com frequência, anda na ponta dos pés, possui apego incomum a brinquedos, então está sempre segurando um herói, um Batman, coisas assim. Eu já tive crianças que a mãe comprou fantasia de um super-herói e a criança não tirava a fantasia para dormir, para sair, para ir para a escola. A criança ficava o tempo todo com a fantasia, tá? Alinha coisas, então coloca um do lado do outro, é super sensível a certas texturas ou sons. Então, por exemplo, se você leva a criança numa festa, o som alto, a quantidade de pessoas, o barulho, a movimentação, fazem com que eles entrem em crise, tá certo? E possui os padrões de movimentos esquisitos e estranhos, como bater a mão, como o flap, como apertar o canto do olho, como fazer N outras atividades de estereotipias, tá? São comportamentos que não tem nada a ver, tá? E aquilo que um pouquinho que a gente já viu, que eu repeti, que é importante de a gente considerar se a criança não tem a fala,
por volta dos 24 meses e qualquer perda de comportamento social de linguagem, ok? Tem outras escalas que são divididas por ano para a gente prestar, mas eu não vou falar por isso. Eu queria então dizer que é possível sim a gente detectar sinais em crianças pequenas nessas 3 áreas que são de comportamentos repetitivos. O que diagnóstico pode ser longo e deve ser feito por uma equipe. Quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, melhor a intervenção e os melhores resultados, e que a família precisa de apoio nesta fase, tá certo? E aí eu tomei a liberdade de trazer algumas coisas que eu acho que são interessantes. Esse primeiro site, ele apresenta todas as leis, portarias e programas, tanto do governo federal quanto estadual. É extremamente interessante para nós, profissionais, e para os pais, porque aqui é que estão os direitos das crianças, e tem coisas, direitos a carro, a casa, a benefício de prestação continuada, e aí, assim, com muita frequência, os pais vão saber disso e vão questionar sobre uma ou outra dessas leis, desses decretos, do que é que existem, tá? Tem esse segundo site aqui, ele oferece, é um site feito pelo Ministério da Saúde, tem pesquisadores de longa data, como o professor Salomão Schwartzman, que trabalha com crianças com autismo, e ele oferece cuidados e dicas que são importantes, inclusive para os professores em sala de aula, de como estar lidando um pouco com essas crianças, tá? Tem um outro site, Autismo e Realidade, que é bastante conhecido e que tem informações importantes, e a associação, o site da Associação Brasileira de Autismo, tá? E para quem não conhece, se você quiser fazer uma especialização, você tem aqui um curso na universidade de pós-graduação em IDEA, dado pelo Lamier, sob a coordenação do professor Celso Goios, tá certo? Então, eu queria agradecer vocês, deixar meu contato, e são 7h30. Eu trouxe um vídeo que fala dos sinais precoces de autismo. Eu não me lembro quanto tempo é. Vocês topam assistir ou a gente abre para discussão? Assistir vídeo ou abrir para discussão? Assistir vídeo. Vamos lá. Unit 1, Autistic Disorder. You may be wondering what exactly is autistic disorder, or autism. If you have interacted with a student with autism now or in the past, you may have seen the student engage in a variety of behaviors, but you weren't sure which behaviors were considered part of the student's autism diagnosis. In this unit, we will explain the symptoms of autism as described in the Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition. Once you understand the characteristics of autism, you will be able to identify areas of need for intervention that you can refer to the student's behavior supervisor. Autism is diagnosed when a student has a total of 6 or more symptoms from the following areas: problems with socialization, problems with communication, and repetitive and inflexible behaviors. These characteristics must have started before a student turns 3. Now we will review each of these symptoms in more detail. Students with autism have at least 2 or more problems in the area of socialization. First, they may have difficulty using non-speech behaviors for social interaction. For example, they may have trouble making eye contact. Hi, kiddo.
Oh, you look at me when you say hi to me. Oh, that was a nice try. Other examples include difficulty using gestures, facial expressions, or tone of voice in their interactions with others. Also, students with autism may fail to develop peer relationships. Basically, they may not make friends with students their own age. Will you play with me? Please, will you play with me? Also, students with autism may not spontaneously seek to share enjoyment, interests, or achievements with others. For instance, typically developing students may come up to an adult to show them their artwork. Hey, Mom, look what I drew. That's awesome. I love it. Thank However, students with autism may only approach others in an attempt to get something they want. you. Wait. Very good. Nice job asking for your butt. Finally, students with autism may lack social or emotional responding. That is, they may not respond when other people try to get their attention. Kieran, can I have a car? Kieran, can you make it go down the red slide? Also, students with autism may not respond when other people show emotions. For example, if someone gets hurt, a student with autism may not notice, Ow. while a typically developing student may ask the person if they are okay. Are you okay? Students with autism must also have at least one or more problems in the area of communication. First, a student with autism may have a delay in or lack of spoken language. Those students who lack language are often described as nonverbal. What do you want? What do you want? Other students with autism have delayed language in that they use few words or do not include all parts of language, such as pronouns or prepositions, when speaking. Nice listening. We need the pieces of the pencil. Say, I want play puzzle. I want play puzzle. Very good. Nice job. For those students with autism who have language, they may have difficulty starting or continuing a conversation. Examples of this are when students do not answer or ask questions to keep a conversation going. Also, they may not be interested in bringing up topics of conversation. What'd you do at school today? Did you play with your friends? Did you have for lunch? I bet it was good. Did you eat sandwich? Drink juice? Students with autism may also have inflexible and repetitive language. Repetitive use of language is often referred to as echolalia. Echolalia may be immediate or delayed. Here, we see an example of immediate echolalia, where the student repeats the question instead of answering it. What number? One. With delayed echolalia, students may repeat words and sentences from TV shows, movies, or songs that they heard before. This type of behavior is also referred to as videotape talk or scripting. Furthermore, students with autism may lack very spontaneous make-believe play or social imitative play. Here we see a typically developing student playing appropriately in the toy kitchen.
This type of pretend play often involves communication, which is difficult for students with autism. It's so scary. It makes my heart go. But there's some holes and there goes the pizza wants to go there. The pizza has to go there. Mama, the pizza wants to go on the plate. In this example, we see a student with autism not engaging in make-believe play in the toy kitchen. Also, typically developing students imitate each other when they play. My baby's gonna dance very gently. Mine's da 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 da. While students with autism have trouble imitating others. Oh, my baby's drinking. Students with autism must also have one or more repetitive and inflexible behaviors. For example, they may have perseverations, such as rigidly following non-functional routines. They may insist upon doing things the same way every time, such as sitting in the same chair, using the same color cup, or taking the same way to school each day. Okay, we're gonna go sit over here in this chair. Oh, we're gonna sit in this chair, okay? There you go. Great listening. Good job. Students with autism may also have obsessions with inflexible and limited interests. For instance, they may obsessively play with or talk about fire trucks. So what did you do at school today? Did you know firemen are red? Did you play ball at recess? Did you know firemen drive in fire trucks? Oh, you know, when I was in school, I used to like to play ball and catch. Did you know some fire trucks can be yellow? Also, students with autism may obsess over parts of objects, such as focusing on the wheels of a car instead of the car itself. Finally, they may have inflexible and repetitive body movements. Inflexible and repetitive body movements are often referred to as self-stimulatory behaviors, or SSBs. Sometimes this is even shortened further to stimming, or STIM. When students with autism participate in these behaviors, they are automatically reinforced. That is, they reward themselves internally without having to involve another person to give them the reward. There are many ways that students with autism can engage in self-stimulatory behaviors in order to give themselves pleasurable sensory input. It is important when working with students with autism to be able to identify these behaviors. Therefore, we are going to go over several sensory modes and discuss some examples of repetitive behaviors in each category. First, students with autism may engage in repetitive movements with their body, such as jumping in place, hand flapping, toe walking, or spinning in circles. They may also seek visual sensory stimulation, such as eye gazing, or peripheral eye gazing, when they look out of the corner of their eyes. Visual self-stimulatory behavior may also occur when a student gazes at their hands or other objects, such as watching items spin, watching items fall, or looking at items that are lined up. Students with autism may also have auditory self-stimulatory behaviors in which they repeatedly make sounds or noises in order to hear them. Students with autism may also engage in oral self-stimulatory behaviors. For instance, they may play with their saliva,
put their fingers or objects in their mouths, or grind their teeth. Another way that students with autism may gain sensory input is through their tactile system or through touch. For example, they may have favorite materials to touch, such as soft or fuzzy items. Finally, students with autism may gain sensory input through repetitive smelling behaviors, such as picking up items and smelling them before using the items, or smelling their hands. Now you have learned that the diagnosis of autism is made up of difficulties in socialization and communication, as well as repetitive and inflexible behaviors. With this knowledge, you should better be able to identify areas of need for intervention for students with autism. Also, in the upcoming units, you will learn how to use ABA methods to change and improve the behavior of students with autism by increasing their social and communication behaviors, while at the same time decreasing their repetitive and inflexible behaviors. It's time for a break to review what you have learned so far. First, let's see if you can answer the following question. What are the major symptom areas that characterize autistic disorder? Is it A, socialization and cognition? B, socialization, communication, and repetitive behaviors? C, communication, repetitive behaviors, and motor skills? Or D, socialization, cognition, and repetitive behaviors? That's right. The answer is letter B, socialization, communication, and repetitive behaviors. If you are participating in a facilitated training, please pause the video now for your discussion. Otherwise, please continue to Unit 2. O que eu quero dizer assim, eu trabalho há muitos anos já fiz tentativas, várias tentativas há muitos anos, trabalho com autismo, tentei investir numa coisa que não deu muito certo, estou parando e repensando novamente o que é que a gente faz, como que a gente ajuda, se é na escola, se é na casa, se é nos dois, mas eu acho que assim, eu fico muito feliz de ver vocês, 8 horas da noite, numa segunda-feira, todo mundo aqui, tentando discutir, tentando achar alternativas. E eu acho que isso é legal, entendeu? Eu acho que tem um compromisso de vocês. Não sei se todo mundo conhece, tem contato com crianças com autismo, mas vocês sabem que não é uma criança que é fácil de lidar, mas também não é uma criança que não aprende, tá certo? Eu acho que aí é que está o desafio, aí é que está a questão que coloca e me move, pelo menos a mim, de tentar descobrir, de tentar fazer. Não é possível que a gente não dê conta de fazer algo melhor por essa criança. Como é que a gente entra? Como é que a gente quebra barreiras? Como é que a gente dá conta de ensinar? E a gente tem muita coisa sendo produzida, muitas coisas dizendo que dá certo, então vamos lá, vamos testar, vamos fazer. Só que para fazer isso a gente precisa conhecer isso, testar, acreditar que a gente dá conta. E eu acredito que vocês dão conta, tanto os pais quanto os professores, eu acredito que vocês são capazes de fazer diferença na vida de uma criança com TEA, tá certo? Agradecemos muito obrigada pela disposição de vocês.